Olá pessoal, bem-vindos ao canal Floricultura. Eu sou J. Longe e estarei com vocês pelos próximos minutos. O assunto de hoje é história, mas não é qualquer história. São histórias, que nos envolveram, que modificou a nossa vida, que passou por nós, pelos nossos antepassados e que, de certa forma, está um pouquinho esquecida. Nós vamos nortear esse nosso encontro com esta série, Histórias de Minas. O que são essas histórias de Minas? São histórias, acontecimentos, fatos que modificaram o Brasil, interferiram na vida dos brasileiros, tiveram consequências para nós e que se passaram aqui em Minas Gerais, que é o estado onde eu moro. Eu resido na cidade de Uberaba e essa igreja foi construída aqui na minha cidade na década de 1860, mais ou menos. Então, essa série de Histórias de Minas, ela vem resgatar, na memória as histórias, os fatos que aconteceram no passado e que, de certa forma, não entraram para os livros oficiais, não são estudados. Por isso, o assunto de hoje é ostracismo. Que palavra estranha, né? O que será que significa isso? Tem alguma coisa a ver com ostra, e é da Grécia Antiga, e tem alguma coisa a ver com história também. Como assim? Muito simples. Lá na Grécia Antiga, quando alguém fazia alguma coisa errada, nociva à sociedade, ele era julgado e, se condenado, era expulso da sociedade, do meio que ele vivia, e tinha que ir embora. Mas não era só isso, não. O nome dele também era escrito numa concha de uma ostra, tipo dessa aqui assim. Eles pegavam uma concha de uma ostra e escreviam o nome da pessoa aqui nessa concha. E em seguida atiravam essa concha no mar. Ou seja, a memória dele seria também esquecida, apagada na sociedade. Isso que significa ostracismo, é apagar a memória. Não apenas mandar a pessoa embora, mas eliminar tudo. E foi o que aconteceu com essa igreja que está aqui. Essa igreja que sofreu um ostracismo, ou seja, ela foi destruída, foi demolida e não existe mais nenhum resquício, nenhum registro dessa igreja, a não ser por essa pintura de um pintor português. Ele esteve aqui em Uberaba, viu a igreja, pintou uma tela e deu de presente para um amigo que morava aqui, que se chamava Ildebrando Pontes, que era historiador. E o Ildebrando Pontes, depois, essa pintura foi passando para a família, acabou indo para o gabinete do prefeito e lá ela ficou protegida por um certo tempo, ou seja, esquecida. Hoje ela está no Museu de Arte Sacra, na cidade de Uberaba, que funciona numa igreja chamada Igreja de Santa Rita. Essa igreja que está representada aqui, então, é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, e ela foi construída pelos negros, por libertos, em 1860, 1865, nessa data por aí. Acho que a inauguração dela foi em 1865, sob a supervisão de um padre chamado Padre Zeferino, que ajudou a construir essa igreja aqui. Depois ela foi demolida em 1924 pelo poder público, pela prefeitura, a mando da Igreja Católica, por um motivo simples. Ao lado foi construída outra igreja muito bonita, chamada Igreja São Domingos, um estilo neogótico, grande, que poderia abrigar a grande massa de fiéis. E como já havia acontecido a Lei Áurea, assinada a Lei Áurea, a libertação dos escravos, eles não precisavam mais de uma igreja só para eles. Então essa igreja foi considerada feia, foi considerada imprópria, porque ela estava praticamente no centro da cidade, foi demolida. Hoje ela ainda existe como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, ela está num bairro distante, na periferia de Uberaba, num outro prédio, ela foi simplesmente mudada de local. Mas esse prédio que está aqui, que eu mostrei para vocês, ele não existe mais. E eu utilizei essa pintura desse português, desse artista português, para ilustrar a série Histórias de Minas, que vai compor, nortear esse nosso diálogo aqui, nesses momentos. E o volume 1, que eu quero falar para vocês aqui agora, se chama Ana Preta. Ana Preta, que também sofreu o ostracismo. Não existe em Uberaba nenhum logradouro com o nome dela, nenhuma praça, nenhuma rua, não existe registros em Uberaba sobre a Ana Preta.
O único registro que eu encontrei foi uma história romanceada do Visconde de Taunay, escreve-se Taunay, não sei se pronuncia Taunay ou Taunay, porque ele é francês e eu não tenho dificuldade para falar esse francês. E quando esse Visconde esteve aqui em Uberaba, na época da Guerra do Paraguai, ele registrou alguns fatos e depois ele registrou também os feitos, né, da Ana Preta. E é nesse discurso, né, nesse registro do Visconde, que eu me pautei para escrever um livro chamado Ana Preta. Ou seja, não há registro específico da Ana, mas existe registro do entorno, né, da história onde ela estava inserida. O que é essa história? Na década de 1865, chegou aqui em Uberaba dois exércitos, né, um do Rio de Janeiro, o outro de Ouro Preto, e aqui eles se juntaram no Uberaba, no Triângulo Mineiro, e partiram para o Paraguai, né, a pé. E acredita-se que tinha em torno de quase, falam 2.500 soldados, 2.500 homens, cerca de 700, 750 mulheres. E a Ana foi uma dessas mulheres que foi para a guerra. Ela morava aqui em Uberaba, era negra, marginalizada, pobre, e como o marido dela foi para a guerra, ela não tinha o que fazer sozinha aqui. O que ela fez? Ela acompanhou o marido dela. Esse livro Ana Preta vai contar essa história, essa saga, né, desse grupo de pessoas. Foram 5 pessoas são 5 pessoas que compõem a história de Ana e os feitos que a Ana fez lá na Guerra do Paraguai. Ela fez coisas espetaculares que a história não registrou, né, nos livros oficiais, mas se encontra clandestinamente, né, espalhado. Então, depois de uma exaustiva pesquisa sobre a Guerra do Paraguai, sobre a passagem dos exércitos por Uberaba, a epidemia de varíola que teve aqui, enfim, eu recompus, né, reconstruí a história de Ana, que também sofreu esse ostracismo. A ideia, né, o objetivo de contar essa história é resgatar essa memória, né, de uma pessoa pobre, né, marginalizada, discriminada até pelo exército, porque ela não tinha salário, ela sequer recebia comida do exército. A comida que ela comia tinha que ser dividida com o marido dela, que era soldado, e ela participou ativamente dessa guerra. Espero que vocês gostem da história da Ana, que ela sirva de exemplo, que ela sirva de modelo para muitas pessoas, porque é uma pessoa que fez algo assim que realmente merece ser lembrada, né? E vocês também tenham um pouco de conhecimento de como foi a Guerra do Paraguai no interior do Brasil, né, quando ela passou pelas cidades, e também lá, como ela chegou, lá no Paraguai, como que ela se desenvolveu, o que aconteceu com os soldados, o que aqueles soldados sofreram, o que aqueles soldados passaram, para que os erros do passado não sejam reproduzidos, né? Nós não temos que sentir as dores novamente, a história serve para isso. Ela nos diz quem nós somos, onde nós acertamos e onde nós erramos. Por isso eu procuro recontar essa história, né, de uma forma agradável, de uma forma gostosa de ler, mas que também sirva de exemplo e de modelo para nós. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos.